Pergunta número 4 do livro de exercícios de um curso em milagres, segunda parte. Comentários de Ken Wapnick. O que é o pecado? Comentário. Esse resumo faz referência ao anterior, entre aspas, o que é o mundo, assim como prenuncia, entre aspas, o que é o corpo, que vem a seguir. Todos eles discutem a origem e o propósito do corpo. Citação. Pecado é insanidade, é o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. Comentário. Nós discutimos muitas vezes como o ego usa o pecado como o primeiro passo em sua tentativa de se proteger. Depois que o filho escolheu a separação insana como sua realidade e transformou a expiação em ilusão, o ego assegurou que ele nunca mudasse sua mente, tornando-o sem mente. Para alcançar essa meta, o ego convenceu o filho de que sua separação era um pecado deplorável, que merecia punição. O filho, portanto, concluiu que sua mente era um lugar perigoso, e permanecer lá significava a aniquilação certa nas mãos de um Deus vingativo. Sua única opção era deixar a mente através da projeção e inventar um mundo e um corpo. Assim, o pecado é o primeiro passo no plano do ego para defender um pensamento insano e proteger ilusões contra a verdade. Lembre-se, citação, um dos principais dogmas na insana religião do ego é que o pecado não é um erro, mas a verdade, e é a inocência que pretende enganar. A pureza é vista com arrogância, e a aceitação do ser como pecaminoso é percebida como santidade. E é essa doutrina que substitui a realidade do Filho de Deus, tal como seu Pai o criou, e tal como a sua vontade determinou que ele fosse para sempre. Isso é humildade? Ou, ao contrário, é uma tentativa de arrancar a criação da verdade e mantê-la separada? Texto, capítulo 19. Citação. E, estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. Comentário. A verdade está na mente, o lar do princípio de expiação do Espírito Santo. No entanto, em sua insanidade, o Filho de Deus vê apenas o, entre aspas, fato de que ganhou sua individualidade por pecar contra seu Pai. A projeção desse pecado resulta em um mundo e corpo, com aparato sensório para perceber o pecado em todos os lugares ao seu redor, mas nunca dentro da própria mente. Citação. O pecado deu olhos ao corpo. Comentário. Isso aponta de volta para as declarações na lição 161. Entre aspas, assim o específico foi feito e, entre aspas, o ódio é específico. Um mundo perceptual de especificidades foi feito para atender à necessidade do ego de ver o objeto do pecado do lado de fora da mente, em um corpo, percebido por olhos especificamente feitos para o verem lá e não na mente. O leitor pode se lembrar dessa passagem sobre o papel da culpa em fazer o corpo para ocultar sua presença na mente. O ponto é o mesmo que aqui no livro de exercícios, mas com o pecado como o sujeito. Citação. Aqui, no mundo, estão todas as ilusões.
que foram feitas para manter a culpa no lugar, de forma que o mundo pudesse surgir dela e mantê-la oculta. Sua sombra ergue-se à superfície. Entretanto, sua intensidade é velada por suas pesadas cobertas e mantida à parte do que foi feito para mantê-la oculta. O corpo não pode ver isso, pois o corpo surgiu disso para protegê-la, a culpa. E essa proteção depende de mantê-la sem ser vista. Os olhos do corpo nunca olharão para ela. No entanto, verão o que ela dita. Texto, capítulo 18. Comentário. Assim, o pecado e a culpa realmente operam para manter a mente escondida por trás dos órgãos sensórios do corpo, que só podem olhar para fora, nunca para dentro. Citação. O pecado deu olhos ao corpo, pois, para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Comentário. Quando estamos em casa em Deus, despertos como espírito, estamos em um estado não dualista. Não existe sujeito ou objeto, e nenhuma necessidade de protegermos nossa identidade fazendo um corpo para ver o pecado. Isso assegura que a existência ilusória do ego nunca seja reconhecida como é. Assim, a percepção desempenha uma parte poderosa na estratégia do ego para aprisionar o filho no pecado. No entanto, quando o pecado se vai, qual é a necessidade da percepção? Não existe nada para ver e nada com o que ver. O mundo da separação desaparece, primeiro na percepção verdadeira dos interesses compartilhados, a face inocente de Cristo, e então, além dessas percepções mais santas, na presença de Deus. Citação. Os que não têm pecado não podem deixar de perceber que são um só, pois nada existe entre eles que empurre o outro para longe. E no espaço que o pecado deixou vazio, eles se unem como um só em contentamento, reconhecendo que o que é parte deles não foi mantido à parte nem separado. E aqui vês a face de Cristo surgindo em seu lugar. Citação. Os que não têm pecado não podem deixar de perceber que são um só, pois nada existe entre eles que empurre o outro para longe. E no espaço que o pecado deixou vazio, eles se unem como um só em contentamento, reconhecendo que o que é parte deles não foi mantido à parte nem separado. E aqui vês a face de Cristo surgindo em seu lugar. Quem poderia contemplar a face de Cristo e não se lembrar de seu Pai como ele realmente é? Texto, capítulo 26. Citação. Ter sensações não é conhecer, e a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. Comentário. A palavra sensações refere-se aos nossos órgãos sensórios. Percepção, sensação, é o oposto do conhecimento, pois eles são estados mutuamente excludentes. A primeira é o lar da separação e do julgamento. O último, o lar da unicidade e completeza.
Citação: a percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em, entre aspas, mais e, entre aspas, menos. Em todos os níveis envolve seletividade. A avaliação é uma parte essencial da percepção porque os julgamentos são necessários para a seleção. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos, nem nada além da perfeita igualdade? A percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu que realmente és um com ele, não precisas senão conhecer a ti mesmo, e o teu conhecimento está completo. Texto, capítulo 3. Citação: o corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. Comentário: a mente fez o corpo especificamente para enganar o Filho de Deus sobre sua identidade. E dentro dos seus limites, a mente é, com efeito, mantida como refém, sem abertura para a verdade da realidade do Filho. Comentário: a mente fez o corpo especificamente para enganar o Filho de Deus sobre sua identidade. E dentro dos seus limites, do corpo, a mente é, com efeito, mantida como refém, sem abertura para a verdade da realidade do Filho. Agora ela conhece apenas o corpo, seu lar moribundo no mundo. Citação: o corpo é ídolo do ego, a crença no pecado que se fez carne e então se projetou para fora. Isso produz o que parece ser uma parede de carne em torno da mente, mantendo-a prisioneira em um ponto diminuto de espaço e tempo, devedora para com a morte. E tudo o que lhe é dado é apenas um instante no qual suspirar, se lamentar e morrer em honra ao seu patrão, o ego. Texto, capítulo 20. Citação: o seu propósito é lutar. Comentário: com, entre aspas, lutar, Jesus quer dizer que o corpo tem que estar fazendo alguma coisa para preservar sua própria existência. Pense por um momento. O corpo está continuamente ativo. Mesmo quando você tem a ilusão de que seu corpo está quieto, ainda assim, seus pulmões respiram e seu coração pulsa. No entanto, sabemos que não é o corpo em si que está ativo, mas a mente, que programa o comportamento do corpo como parte da estratégia do ego para manter o Filho de Deus sem mente. O corpo é dirigido a buscar externamente soluções para seus problemas. O corpo é dirigido a buscar externamente soluções para seus problemas. A máxima do ego, de busque, mas não ache, enquanto o tempo todo o verdadeiro problema e a solução repousam quietamente do lado de dentro, onde não podem ser encontrados. Citação: mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. Comentário: em outras palavras, o ego fez o corpo para matar, mas o Espírito Santo o usa como uma sala de aula para nos ensinar a lembrar de que não existe morte e o Filho de Deus é eterno. Em vez de fazer o corpo buscar e nunca encontrar, o propósito da luta do ego, o Espírito Santo ensina a mente a reclamar seu poder
e buscar apenas o que pode realmente encontrar. Assim, a, entre aspas, meta da luta muda da separação e ataque para a união e a cura. Citação: se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu o usas para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. Texto capítulo 8. Citação: o que ele busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. Comentário: Jesus se refere aqui ao tomador de decisões, a parte da minha mente que escolhe. Eu agora percebo que decidi de forma errada e, em vez de tentar perpetuar a ilusão de que eu existo como um ser separado, peço a ajuda do meu gentil professor para desfazer o que tornei real por escolher outra vez. Lembre-se de, entre aspas, a atração pela culpa, onde Jesus descreve nossa escolha de enviar mensageiros de medo ou de amor. O primeiro traz de volta percepções de culpa, pecado e vergonha, enquanto o último retorna com percepções de amor ou pedidos de amor. Equívocos em vez de pecados. Esses equívocos não são do corpo, mas das escolhas erradas da mente. Como sabemos, Jesus não nos diz para negarmos o corpo, mas em vez disso, que antes de podermos saber que essa não é a nossa identidade, primeiro temos que usar o corpo de forma diferente. Isso nós fazemos por escolhermos um professor diferente, o perdão do Espírito Santo em vez do ataque do ego. Citação: o pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. Comentário: entre aspas, ilusões, refere-se ao mundo, com o pecado sendo a fonte de tudo o que tornamos real fora de nossas mentes. O que percebemos do lado de fora, a testemunha do pecado, é apenas o efeito da causa subjacente, que é a necessidade da mente de proteger a si mesma por negar sua própria pecaminosidade e vê-la no corpo. Assim, nossas percepções de culpa representam os pensamentos de pecado e culpa da mente que também são imaginados. Ilusões não podem deixar de produzir ilusões. Somos continuamente lembrados de que todo o sistema de pensamento do ego é inventado. O mundo que vemos repousa no nada e, portanto, só pode ser nada também. Abre aspas. O mundo vai terminar na ilusão como começou. Fecha aspas. Manual dos Professores, 14:1. Citação: são a, entre aspas, prova de que o que não tem realidade é real. Comentário: o ego faz o corpo nos dizer que o mundo é real. Ainda que ele seja ilusório e não tenha existência
fora dos nossos pensamentos equivocados. Os órgãos sensórios do corpo confirmam a mentira de que o mundo é mesmo real. E todos nós sabemos o quanto nossas necessidades físicas e psicológicas são presentes para nós. No entanto, elas enganam. Citação: não deixe que o mundo o engane. Ele foi feito para a ilusão. Sonhos são sonhos, e cada um é igualmente não verdadeiro. As Dádivas de Deus, página 115. Citação: o pecado, entre aspas, prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim e que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Comentário: entre aspas, o anticristo, Jesus descreve como o ego, o anticristo, prova que Deus está errado e nós estamos certos. Vamos rever essas passagens importantes. Citação: isso é o anticristo, a estranha ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno. Aqui, o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma a esse poder, a esse lugar e a esse tempo, e eles moldam o mundo onde o impossível aconteceu. Aqui, o que não morre vem para morrer, o que tudo abrange vem para sofrer perda, o que é sem tempo vem para se fazer escravo do tempo. Aqui o imutável muda, a paz de Deus, para sempre dada a todas as coisas vivas, dá lugar ao caos. E o Filho de Deus, tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento, para sofrer dor e finalmente morrer. Texto, capítulo 29. Comentário: na verdade, Deus também se torna um monstro de ódio. Citação: ele, Deus, tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é, um pecador, e odiá-lo por isso. Agora vem a ser impossível voltar-se para ele pedindo ajuda na miséria, pois agora ele veio a ser o, entre aspas, inimigo que a causou, a quem é inútil apelar. Assim, a expiação vem a ser um mito e a vingança, não o perdão, é a vontade de Deus. Só a destruição pode ser o resultado. E o próprio Deus parece estar ao lado da destruição para dominar seu filho. Texto, capítulo 23. Citação: os sonhos de um louco são assustadores e o pecado, de fato, parece aterrorizar. Comentário: a palavra-chave aqui é parece. O que nós percebemos do lado de fora, através da projeção, certamente parece ser aterrorizantemente real. No entanto, mais uma vez, é meramente um sonho ou alucinação. Citação: as alucinações servem para realizar a meta da loucura. Elas são os meios pelos quais o mundo exterior, projetado de dentro, se ajusta ao pecado e parece testemunhar sua realidade. Ainda é verdade que nada existe do lado de fora. No entanto, em cima do nada são feitas todas as projeções. Pois é a projeção que dá ao, entre aspas, nada, todo o significado que ele contém.
Texto, capítulo 20. Comentário. Nós, portanto, não tememos nada além dos nossos pensamentos ilusórios, projetados para fora. No entanto, nossa insanidade não pode dar ao pecado uma realidade que ele não tem, exceto em sonhos, dos quais Jesus gentilmente nos desperta. Nós voltamos agora a uma imagem que Jesus já usou antes, os brinquedos do pecado com os quais as crianças brincam. Citação. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Comentário. Para o ego, essas linhas são o máximo do ultraje, porque ele nos diz que tudo o que pensamos ser importante, os eventos importantes e os pensamentos profundos da história, assim como... Comentário. Para o ego, essas linhas são o máximo do ultraje, porque ele nos diz que tudo o que pensamos ser importante, os eventos importantes e os pensamentos profundos da história, assim como os nossos próprios, não é nada. Eles são como jogos de crianças, iludidas de que o que jogam é real. No entanto, o tempo todo, o adulto gentilmente sorri diante da imaginação da criança, pois ela joga um jogo que pensa ser muito real. Assim também são os jogos que chamamos de nossas vidas. Nosso trabalho parece tão essencial e nossos relacionamentos imensamente vitais, nossas necessidades tão opressivas e nossos corpos urgentemente em necessidade de cuidados e atenção. Tudo verdadeiro dentro do sonho que chamamos de vida. Nós damos um passo para fora do sonho com Jesus, no entanto, e tudo parece diferente. Agora, simplesmente sorrimos diante da seriedade com a qual levamos nossas vidas antes. Onde havia perigo, agora existe o lembrete gentil da nossa segurança, pois nossa realidade é a lei de Deus, não os brinquedos giratórios de crianças. Citação. A realidade observa as leis de Deus, e não as regras que estabeleceste. São as suas leis que garantem a tua segurança. Todas as ilusões a respeito de ti mesmo nas quais acreditas não obedecem a lei alguma. Elas parecem dançar por algum tempo de acordo com as regras que estabeleceste para elas, mas então caem e não conseguem reerguer-se. Elas são apenas brinquedos, minha criança, portanto, não te lamentes por elas. A sua dança nunca te trouxe alegria. Tampouco eram coisas para assustar-te, nem para te dar segurança caso obedecessem às tuas regras. Elas não devem ser estimadas nem atacadas, mas apenas contempladas como brinquedos de criança, sem qualquer significado próprio. Texto, capítulo 30. Citação. Porém, enquanto isso, o seu pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Comentário. O sistema de pensamento do ego é a pretensão que diz que o amor de Deus se transformou em ódio. O princípio da expiação é a simples verdade que diz que o que não poderia acontecer não aconteceu e, portanto, não teve efeitos. O amor de Deus não mudou. Citação. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. A tua outra vida tem continuado sem interrupção.
tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Texto, capítulo 4. Comentário. O amor de Deus meramente é, e nada mais é, de forma alguma. Citação. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Comentário. Esse lamento vem dos Salmos 13 e 89, onde o salmista apela a Deus, abre aspas, por quanto tempo, ó Senhor, vais me deixar sofrer? Por quanto tempo, ó Senhor, vais manter vossa face oculta de mim? Fecha aspas. Jesus vira isso de ponta cabeça, tanto no início quanto no final do parágrafo. Abre aspas. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, você vai ficar escondido? Por quanto tempo você vai se manter fora do céu? Fecha aspas. Como Jesus disse em lições anteriores, entre aspas, por que esperar pelo céu? Livro de Exercícios, parte 1, lição 131 e 188. Citação. Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de crianças cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Comentário. Jesus nos diz, abre aspas, tudo isso é um sonho. Por que então você persiste em permanecer adormecido, tendo pesadelos que lhe causam dor? Tudo o que você precisa fazer é segurar minha mão, perdoar seu irmão e despertar. Fecha aspas. De onde Jesus está, acima do campo de batalha de tempo e espaço, esse despertar acontece em um instante. No entanto, seu apelo a nós de fora do sonho é para aprendermos as lições, dentro do tempo, que nos ensinam a nos libertarmos da dor aqui. Culpar os outros pelo nosso desconforto é a maneira perfeita de manter o sonho do pecado real em nossas mentes. E essa projeção é tocantemente expressa nessas linhas angustiadas do poema de Ellen, entre aspas, à margem da cruz. Elas transpõem as palavras finais da lição em uma acusação a Jesus, uma reminiscência dos Salmos por deixar de manter sua promessa de retorno. Citação. Por quanto tempo, ó Senhor, tu ordenarás que eu seja uma habitante em uma casa fantasma? Eu não esqueci a sua promessa. Vou esperar até que tenhas vindo, mas tenho que esperar com pesar, com a canção dos moribundos ao meu redor, na estrada na qual fico em pé e espero pelo teu retorno. Por quanto tempo, ó adorável Senhor da vida, por quanto tempo? As Dádivas de Deus, página 50. Comentário. E, no entanto, o perdão nos mostra que fomos nós que brincamos com o jogo de pecado e morte de crianças, os brinquedos que não têm poder de ferir ou de nos ajudar. Tão logo voltamos para nossas mentes certas e reconhecemos que Jesus simplesmente esperou por nós. Foi nossa traição, não a dele. Uma vez que nossos olhos se abrem do sonho da morte, os brinquedos do pecado desaparecem na luz da verdade. A impecabilidade do Filho de Deus. Leia a correção de Ellen, de, entre aspas, O Estranho na Estrada. Citação. Senhor, tu realmente mantens tua adorável palavra? Eu estava errada? Tu te levantaste outra vez? E fui eu que falhei em vez de ti?
a luz veio, meus olhos estão se abrindo e olhando para ti. As Dádivas de Deus, páginas 104, 105. Assim termina o sonho do pecado, em feliz gratidão por estarmos errados e Jesus certo, mais uma vez.